Irmãos, como eu disse na semana passada, quando nós retornamos das férias, eu fiquei muito impressionado de ver as reuniões do UP, as reuniões do GO, bombando, muitos jovens aqui, e a gente percebe isso, que esses jovens não vêm para cá para se encontrar, para depois sair para algum programa, ou para alguma festa, ou algo assim. Pelo contrário, eu tenho sabido de jovens que têm remarcado o compromisso de sábado à noite para não deixarem de estar aqui na reunião. A mesma coisa acontece na reunião do UP. Fiquei super feliz de saber que o curso do IBRAE está cheio de gente querendo se aprofundar ainda mais no estudo das Escrituras. Meu coração ficou muito feliz de ver os cultos de domingo passado. Quanta gente querida vindo buscar a Deus aqui. E nesses últimos dias, desde que eu cheguei de férias, alguns líderes já vieram me procurar para a gente agendar multiplicação das suas células. Então, gente, assim, em momentos como esse, surgem algumas perguntas no meu coração, não sei se surgem no seu, mas perguntas como, à medida que a gente observa tudo isso, Deus se manifestando, as pessoas chegando, como eu disse, reuniões cheias, por que não dizer abarrotadas? Então a pergunta que vem já não é o suficiente? Não chega não? Será que precisa de mais? Nós não deveríamos nos dar por satisfeitos? Não seria o caso de nós colocarmos o pé no freio e desestimularmos todo esse movimento, dar uma arrefecida no ministério? Então, me veio ao coração a parábola de Jesus, que está em Lucas 14, a partir do versículo 16. E o texto diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, está tudo pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Outro ainda disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, vá a todos os lugares e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Amém? Amém? Gente, a parábola então fala de um homem que preparou cuidadosamente uma grande ceia. Ele já tinha falado a respeito disso, da sua ideia de oferecer um banquete para várias pessoas que receberam o convite. Quer dizer, houve um acerto prévio em relação àquele compromisso. Elas sabiam que seriam convidadas, disseram que bastaria que lhes fosse avisado o dia e a hora que elas iriam. Então, houve um acerto com antecedência. Mas, na hora H, aqueles que haviam deixado esse compromisso já alinhavado, faltaram com a palavra e começaram a apresentar desculpas esfarrapadas. Então, o homem da parábola deu ordem ao servo: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, toda essa gente desprezível. E o cego prontamente obedeceu, mas reparou que ainda havia espaço para mais gente. Então o homem da parábola lhe diz: vá pelos caminhos e valados, vá a todos os lugares,
e obrigue as pessoas a entrar para que a minha casa fique cheia. Percebe? Agora ele diz, olha, tragam qualquer um, eu vou dar uma festa, e eu quero a casa cheia para a festa que eu vou dar. Gente, essa parábola fala sobre a grandeza e a urgência da missão que Jesus nos deu. Essa parábola fala da grandeza e da urgência da missão que Jesus nos deu. Duas palavras se destacam nela: venham, venham ao banquete, venham à festa, venham para a comunhão, e vão a todos os lugares, vão a todas as pessoas. No início do seu ministério, Jesus diz aos feridos, Jesus diz aos perdidos, aos quebrados, aos destruídos, Jesus diz aos decepcionados, aos frustrados, aos derrotados, venham. Jesus diz, sim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois, já no fim do seu ministério, a todos aqueles que aceitaram o convite e vieram a Jesus, foram salvos, curados, transformados, libertos. A todos esses que tiveram sua vida transformada por Cristo, ele diz, agora vão. Mateus 28, 18 e 19, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ou seja, uma vez que eu tenho toda a autoridade do universo, uma vez que nada é capaz de fugir ao meu controle, eu digo a vocês, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós já fizemos um estudo sobre essa questão do vão, mostrando que a ideia principal do verbo aqui não é vão no sentido de saia de onde você está e mude de lugar. Mas a ideia aqui é, enquanto você vai, enquanto você vive, enquanto você existe aqui nessa terra, vá fazendo discípulos. Não importa por onde você está passando, não importa onde você está indo ou o que você está fazendo, não é para você simplesmente, numa leitura superficial, isso poderia transparecer. A ideia original não é para que você saia necessariamente do lugar onde você está e vá para outro, se mude de lugar. Talvez para alguns a missão mais difícil da sua vida seja o contrário. Talvez para alguns mudar de lugar seja um alívio. Vai sair de perto de gente que perturba, aborrece, chateia, incomoda. Então a ideia aqui é, enquanto você vive, enquanto você vai, enquanto você existe, enquanto você exerce suas atividades, faça discípulos de todas as nações. Outro dia eu ouvi alguém, recentemente ouvi alguém dizer assim, a Oceânica não dá importância para missões, ela não tem um quadro de missionários. Aí assim, claro que eu fugi desse tipo de debate, mas eu pensei assim, gente da comunicação, será que dá para tirar uma foto aqui e colocar na internet ainda hoje? A gente vai passar a ter um quadro de todos os nossos funcionários, todos os nossos missionários. Eu falei funcionário só para ter certeza, vocês estavam atentos. Mas não é verdade, gente? Ora, não existe um missionário específico. Todos nós que somos membros do Oceânica somos missionários. Por que a gente não tem um quadro ali? Porque se fôssemos ser honestos, justos, coerentes, se a gente fosse botar uma foto do missionário, o correto é a foto da igreja toda. Então, fica a ideia aí, vamos botar uma foto com os missionários da igreja, hoje ainda na internet, tá bom? Comunicação. Então, vejam, para Jesus, é tão importante pregar o evangelho do outro lado da rua, quanto do outro lado do mundo. Tão importante pregar o evangelho ali na esquina, como no outro continente.
E na parábola ele deixa claro que no reino há lugar para todos. Ele fala, olha, vai, pega o que tem de ruim por aí, o que é desprezível, ruim nesse sentido. Pega aquilo que a sociedade despreza. Aleijado, coxo, manco, gente marginalizada, pega e traz. Olha, com esses marginalizados, já pegamos todos da cidade, e ainda tem lugar. Cara, então agora pega qualquer coisa e traz. Vê? A ideia aqui ninguém é ruim demais que não possa entrar no reino de Deus para atender ao convite de Jesus. Ninguém é ruim demais que não possa entrar no reino através de Jesus. Aquela música que tem bilhões de versos, ela termina dizendo que, a respeito do Senhor, que medida mediria o seu querer? E a última frase da música é aquele que não deixa um só para trás. Vê? No reino tem lugar para todos. E qual a medida do querer de Deus? Gente, Ele é aquele que não deixa um só para trás. Não importa o passado, não importa o que houve, o que você fez, agora, na ceia, nesse momento de graça com Jesus, todos estão assentados com o Senhor, um do lado do outro, todos na mesma mesa. Esses são os redimidos, os frustrados, endividados, injustiçados, marginalizados, drogados, mas que aceitaram ao convite de Jesus: venham a mim. Então, diante disso, fica a seguinte pergunta: você está preparado para se sentar numa mesma mesa com gente assim? Você está disposto a sentar numa mesma mesa com gente assim? Você está disposto a se sentar numa mesa com algum transgênero? Você está disposto a sentar numa mesa com algum adúltero, com algum ladrão? Gente, agora eu vou falar uma coisa horrível. Você está disposto a sentar na mesa com algum político? Desculpe, me perdoe. Agora eu sei que eu peguei pesado. Até que ponto você está disposto a contribuir para que pessoas desprezadas pela sociedade, marginalizadas, se encontrem com Cristo e passem pelo processo de transformação? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, uma música com o título Derrube os Muros marcou a nossa história. Em 1961, no auge da Guerra Fria, foi construído um muro separando a Alemanha ao meio. De um lado comunistas, do outro bloco ocidental, capitalistas, enfim, mas a Alemanha foi dividida ao meio. Em 87, 26 anos depois, Ronald Reagan faz um discurso no portão de Brandenburgo, é isso? Portão de Brandenburgo, em que ele dá o título ao sermão, o título do seu discurso é exatamente esse: Derrube o Muro. E ele conclui o seu discurso dizendo: Senhor Gorbachev, que era o secretário-geral do Partido Comunista, que equivalia ao presidente da União Soviética, falava: Senhor Gorbachev, abra o portão. Senhor Gorbachev, derrube o muro. Derrube o muro. Tira isso daqui. E, especificamente na letra da música, nós cantamos assim: derrube os muros, veja o mundo que deixamos de perceber.
olhe para além de si mesmo, há muito mais a fazer. Quer dizer, essa música nos convida a olharmos, a nos preocuparmos, a amarmos aqueles que estão além dos muros da igreja, aqueles que podem vir a ser alcançados se nós abrirmos mão do preconceito do nosso coração. Essa música nos exorta a olharmos exatamente para o outro lado da rua. Depois de anos e anos da igreja evangélica se reunindo para celebrar os missionários que vão para outras culturas, como o missionário que vai para a África, para a tribo indígena, agora parece que Deus começou a nos falar que vocês estão preocupados em mandar gente lá para o outro lado, mas tem gente na sua casa que está no caminho da perdição, que se morrer hoje, provavelmente vai para o inferno. Você está preocupado fazendo essas conferências com gente lá de outro canto, outro país, outro continente, enquanto o seu vizinho não foi alcançado por você? A gente precisa ir para outro continente, precisa alcançar outras culturas, mas isso não é mais importante do que nós alcançarmos aqueles que estão próximos de nós. A música não chama eles de pecadores, apesar de serem, não menospreza essas pessoas, não marginaliza, não trata como gente de quinta categoria, mas a música usa a seguinte expressão: teus filhos e filhas que estão na escuridão. Vê? A única diferença de um monte de gente aí fora, perdida, arrebentada, arrepiando, a única diferença para a gente, de muitos desses, é que nós já encontramos a luz, eles ainda se encontram em trevas, mas são tão filhos de Deus como nós. Eles só precisam encontrar o caminho, eles só precisam ouvir a mensagem. Jesus já morreu por eles. Pode jogar sua semente, ela vai brotar, ela vai produzir. Essa música traduz a responsabilidade e a urgência da nossa missão. Então vamos às aplicações. Primeira aplicação: prepare-se, pois ainda temos muito trabalho a fazer. Prepare-se, pois ainda temos muito trabalho a fazer. Gente, Jesus no Sermão do Monte, ele explica que para o reino dos céus, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas mesmo assim, o Senhor não abre mão do seu desejo de ganhar a muitos. É verdade, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas isso não invalida o desejo do nosso Deus de alcançar a muitos. Então, na parábola que nós lemos, Jesus diz: certo homem estava preparando um grande banquete. Não era uma mesa pequena, apertada e reservada, mas o homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E depois de trazer todo mundo que foi possível, o servo lá no versículo 22 diz: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Meus irmãos, nas bodas de Cordeiro, as bodas do Cordeiro que vão acontecer, bodas de Cordeiro é um nome dado pela Bíblia para o encontro da igreja que é chamada de noiva com o seu Senhor. Então, no momento em que a igreja se unir definitiva e eternamente com o Salvador, vai acontecer uma enorme festa. Lá nós vamos celebrar, nessas bodas, nós vamos celebrar a morte da morte, nós vamos celebrar a ressurreição, nós vamos celebrar a vitória total, completa sobre Satanás. Nós vamos contemplar face a face o rosto
do nosso Senhor. E para essa festa vai ser reunida uma grande multidão. Deus gosta de gente. Deus gosta de gente. E vai levar um monte para passar a eternidade com Ele. João viu isso e ficou deslumbrado. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Olhei, ele já vendo a glória, já vendo esse momento das bodas do Cordeiro, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas. E nós também estaremos lá. Amém? Então, gente, segunda aplicação. Mantenha-se atento à sua missão. Traga pessoas para o banquete. Esteja atento, traga pessoas para o banquete. Se nós somos servos de Deus, nós temos uma missão. Veja as expressões da parábola. Enviou o servo, disse: vá rapidamente. Ordenou: traga todos, vá. E a resposta foi: ainda há lugar. Essa é a descrição da nossa missão. Deus quer a casa cheia para a grande festa do Cordeiro. Então vá rapidamente, traga todos, vá. E ele ainda diz assim, obrigue-os a entrar. O que ele quer dizer com isso? Use todas as formas de persuasão ao seu alcance para que você ganhe pessoas para Cristo, que você traga pessoas para a festa. E terceira aplicação. Vou gastar um tempinho nessa aplicação, que eu acho que ela é delicada e se aplica a muitos de nós. Tome cuidado para que o seu sucesso não seja um obstáculo no seu caminho para o céu. Tome cuidado para que o seu sucesso não seja um obstáculo no seu caminho para o céu. Gente, vejam só, na parábola, nós vemos que várias pessoas convidadas não aceitaram o convite. Por que eles não foram para a festa? Por que eles não participaram das bodas? Algum teve um motivo sério, importante, justo, para deixar de comparecer àquele convite, àquela cerimônia que havia sido preparado com tanto cuidado, tanto carinho e que havia sido alinhavada com antecedência com cada um deles? Houve algum motivo justo para que essas pessoas deixassem de comparecer? Vejam só, a primeira que falhou no compromisso, no versículo 18 disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Gente, para aí, pensa aí, olha o que a gente está falando. Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Espera aí, olha só, vai ter um banquete agora, ficou tudo preparado, ficou alinhavado. Por que você vai ter que ver sua propriedade agora, nesse momento? Percebe? Você acha que sua propriedade vai criar pernas e vai sair do lugar? Ela vai mudar o jeito dela se você deixar de vê-la hoje e for vê-la amanhã ou depois da manhã? Você comprou uma propriedade, ela é sua, e ela vai estar lá para sempre, no seu nome, pelo menos enquanto você estiver vivo. Que história é essa? Por que você não pode ir às bodas? Então você vê que é uma desculpa completamente esfarrapada. Agora veja o próximo. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Gente, 5 juntas de bois era um instrumento, como qualquer instrumento de trabalho hoje em dia. Seria algo mais ou menos assim. Eu ligo lá para o meu amigo, falo com ele assim: cara, olha só, eu sei que é seu casamento, você me convidou, sei que é caro cada convite desse,
Pô, e cada superprodução de casamento, cá entre nós, hein, irmãos, nos dias de hoje, parecido com esse banquete desse homem aqui, cada convite uma fortuna, e assim, eu digo assim, não, pode deixar que eu vou. Aí a moça lá do cerimonial me liga, eu digo assim, não, pode deixar que eu vou. Daí quando chega na hora, eu ligo para ele e falo, não, cara, olha só, pô, eu comprei um notebook novo, e eu vou passar a noite mexendo nele. Eu tenho que testar meu notebook que eu acabei de comprar. Gente, faz sentido? Faz sentido? Olha o que o cara diz. Acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Então, a parábola tem o objetivo de mostrar que as pessoas não falharam em seu compromisso com o banquete por razões sérias, justas, graves, mas que eles abriram mão do seu compromisso com aquele homem pelos motivos mais banais, mais superficiais, mais secundários, motivos absolutamente mundanos, por que não dizer injustificáveis. Outro ainda diz, acabo de me casar, por isso não posso ir. Acabei de casar, não vou poder ir. Gente, você não sabia que ia casar? Por que sumiu o compromisso? Devia ter dito antes. Então, gente, eu queria destacar esse ponto aqui entre nós. Queria pedir para você ficar atento, totalmente atento aqui nesse momento, pelo seguinte, veja só. O que a gente está estudando nesse terceiro ponto, nessa terceira aplicação? Que o nosso sucesso nesse mundo pode virar um obstáculo no nosso caminho para o céu. O nosso sucesso nesse mundo pode virar uma pedra de tropeço para nós mesmos nesse caminho que nos leva ao céu. Ora, vejam só, qual foi o problema daqueles homens? Um foi próspero, comprou um campo. O outro foi próspero, comprou um equipamento novo para ele trabalhar. O outro tinha tanto dinheiro que decidiu se casar. Então, vejam só, o problema deles é que eles tinham muito. Eles eram prósperos, eles tinham riqueza, tinham condições. E isso os impediu, a sua riqueza, o seu poder econômico, o seu poder financeiro, os impediu de participarem da ceia, da festa, da celebração, junto com aquele homem. John Owen, eu acho que vai até aparecer aí a citação dele. John Owen, viveu do século 17. Veja o que ele disse. Tentação é qualquer coisa que, sob qualquer circunstância, tem a força ou a eficácia de afastar a mente de um homem da obediência que Deus requer diante de qualquer situação. Tentação é qualquer coisa que afasta, desvia a mente de Deus ou dos seus propósitos. Tentação é qualquer coisa que nos distrai do nosso compromisso com Cristo. John Ryle, século XIX, ele concorda e ele vai um pouco mais além. Ele diz, não é a imoralidade explícita que está enchendo o inferno. É a excessiva atenção às coisas que em si mesmas são legítimas. Vamos entender de novo essa parte aqui. Vou ler de novo para a gente entender. Não é a imoralidade que está enchendo o inferno. É a excessiva atenção às coisas lícitas. Percebe? Não é a imoralidade, não é a perversão. A maioria de nós não está envolvido com isso. A maioria de nós não está envolvido com uma vida pervertida. Isso não tem sido o maior perigo para nós, pelo menos não nesse momento. Mas qual o perigo que o Ryle chama atenção já no século XIX? É com a excessiva atenção às coisas desse mundo que são legítimas. Ele continua dizendo,
o espírito de procrastinação, de adiamento, de desculpas, está sempre pronto a mostrar uma razão pelo qual não podemos servir a Cristo hoje. Vê? Quer dizer, não é a perversão, é o excesso de cuidado com coisas lícitas, mas isso é movido por esse espírito aqui, de procrastinação, de desculpa, que está sempre pronto a encontrar uma razão para justificar o fato de hoje eu não me comprometer até as últimas consequências com Jesus. Durante vários períodos da história, o inimigo tentou calar a igreja pela força. Durante muito tempo, houve perseguição cruel e sangrenta à igreja cristã. Mas qual foi o resultado disso? Quanto mais a igreja sofreu por amor a Cristo, quanto mais a igreja foi perseguida por amor a Cristo, a igreja, ao invés de arrefecer, ela se fortaleceu ainda mais, ela cresceu ainda mais. Então, a impressão que dá é que agora, nos últimos dias que nós estamos vivendo, o diabo percebendo que quanto mais ele levanta gente para bater na igreja, para praticar crueldade com a igreja, mais a igreja se torna fiel, mais a igreja cresce, falou, vou inverter a minha estratégia, vou promover para eles uma vida muito boa, muito regalada, muito tranquila. O problema dos cristãos no século 21 não é a perseguição, mas a acomodação. Que cristão, nos dias de hoje, está preocupado com a volta de Jesus? Que cristão, nos dias de hoje, está ansiando pela volta de Jesus? Quem aqui tem dormido desejando ardentemente que Cristo volte essa noite? Quem tem acordado manhã após manhã, com seu coração cheio de expectativa, ansioso, desejando que Cristo volte nesse momento? A pergunta é, por que desejaríamos isso? Nós moramos em boas casas, nós moramos num lugar onde as pessoas vêm passar férias, nossos filhos estudam em bons colégios, temos plano de saúde, temos médicos amigos, dentistas amados que cuidam da gente, passeamos pelos shoppings. Por que eu teria pressa de Jesus voltar? Tem tanta coisa boa acontecendo, tenho viagem programada, tenho planos para a família. Por que eu vou ansiar pela volta de Jesus? A vida está muito boa, está muito confortável, a vida está muito fácil para a gente. Então, meus irmãos, talvez nós sejamos a primeira geração de cristãos em toda a história que não anseia pela volta de Jesus. E, meus irmãos, esse é o perigo. Francis Chan, um autor que tem sido citado aqui com certa frequência nos últimos tempos, ele diz o seguinte: reconheçamos ou não a nossa prosperidade, reconheça você ou não que você é uma pessoa próspera, ser rico é uma séria desvantagem em termos espirituais. Reconheça você que é próspero ou não. Você pode achar que a vida está difícil, mas se você comparar com o que acontece pelo mundo, você faz parte do 0,5% do topo da pirâmide. Reconhecendo isso ou não, a verdade é que ser rico, ter uma vida fácil, é para nós uma grande desvantagem em termos espirituais. Meus irmãos, eu não acho que a igreja do Ocidente, cristã do Ocidente, Europa, América, ou mesmo da Oceania, deva temer
uma perseguição cruel, como aconteceu nos séculos passados. O perigo que nós corremos não é de nós sofrermos uma perseguição cruel, porque somos comprometidos demais com Jesus. Não, o perigo não é esse. Hoje, o que a igreja deveria temer são as facilidades que tem. A igreja deveria estar alerta em relação ao seu conforto, à vida mansa, à falta de desafios, à ausência de problemas sérios, reais. Irmãos, vocês acham que no extermínio de Auschwitz, no campo de extermínio de Auschwitz, havia gente deprimida? Não tinha espaço para isso. Todo dia eles viviam com ameaça de morte iminente. Não tinha tempo de cair em depressão ali. Era uma luta pela sobrevivência dia após dia. Você acha que nos gulags soviéticos, campos de trabalho forçado da União Soviética, havia algum tipo de problema de ansiedade que precisasse tomar calmante? Não havia tempo para isso. Era opressão e tortura durante todo o tempo. Você acha que nas igrejas perseguidas da Indonésia, da Somália, do Iêmen, nos dias de hoje, você acha que lá existem adolescentes rebeldes? A igreja ocidental não tem problemas sérios a enfrentar como igreja, a não ser a luta contra sua própria indolência, preguiça e apatia. Então, meus irmãos queridos da Oceânica, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos ficar anestesiados. O risco não é perseguição, mas é o conforto demasiado. Cristãos perseguidos, no auge da perseguição, nunca sofreram de desânimo, de fraqueza na fé, de falta de motivação para servir a Cristo. O grande risco que corremos não é o do fracasso, mas o do sucesso. Então, meus irmãos, o terceiro ponto de aplicação é: tome cuidado para que o seu sucesso não seja um obstáculo no seu caminho para o céu. Mesmo não sendo um assunto agradável, mas se você concorda, você pode dizer amém? Amém. Então, concluindo, gente, apesar de toda bondade, toda graça que o Senhor tem derramado sobre nós, não chegou a hora de descansar. Ainda há muito a ser feito. O Senhor quer a casa cheia. Quando Ele diz cheia, é abarrotada. Nenhum banco vazio. Até onde for possível. São 2 cultos, vão passar a ter 3, 4, 5. Ele vai dar outra propriedade, não sei o que o Senhor vai fazer. E nem cabe a nós especular, mas cabe a nós fazer o que o Senhor determina. Vá, rapidamente, traga todos, obrigue-os a entrar. Então a realidade é que Deus está nos enviando. Não é um gerundismo, é um fato contínuo. Deus está nos enviando. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, dá à tua igreja oceânica, Senhor, tua igreja querida, tua igreja no meio da qual o Senhor tem prazer de estar, dá à tua igreja, Senhor, consciência da urgência e da importância da sua missão. Dá a cada um a graça para prosseguir firme no propósito que o Senhor colocou no seu coração. Então, Senhor, mantém as tuas mãos estendidas sobre nós e continua a nos conduzir pelo teu caminho. Não permita, Senhor, que a nossa prosperidade, que a nossa vida tranquila e confortável se
transforme numa armadilha para nós e venha a esfriar o nosso coração, Senhor, e a nos impedir de prosseguirmos firmes, apaixonados, encantados pelo Senhor. Gere em nós essa expectativa de que breve o Senhor voltará. Não permita que esse desejo saia jamais do nosso coração e que nós venhamos a desejar esse fato, esse momento, mais, muito mais do que a qualquer outra coisa na face da terra. É a nossa oração, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.